Muito boa tarde a todos. Espero que estejam bem. Para a aula de hoje, nós escolhemos esta temática, a cooperação em inteligência no combate ao terrorismo nos Grandes Lagos, o contributo de Angola. Na verdade, quando nós falamos em cooperação em matéria de inteligência, nós temos noção que a atividade da inteligência visa essencialmente garantir a segurança de um determinado Estado, visa essencialmente colher informações, tratar informações, analisar informações e para que estas informações sejam canalizadas aos decisores de modo a tomarem decisões a respeito de um Estado ou a respeito da segurança de um determinado Estado, identificando ameaças, riscos, vulnerabilidade do Estado, ou seja, o grau de vulnerabilidade em que o Estado está exposto. Isto tudo é tarefa da inteligência. E cada Estado tem o seu serviço de inteligência com um órgão que visa garantir a segurança do Estado. Mas, nos dias de hoje, os grandes desafios, as grandes ameaças que de facto afetam o globo são multidimensionais, são multissetoriais e então os Estados procuram a um determinado nível estabelecer cooperação com países, com as suas congêneres. Os serviços de inteligência procuram estabelecer cooperação com as suas congêneres para, digamos assim, dar resposta a questões de interesse comum. E os Estados cooperam bilateral ou multilateral. Bilateral dos Estados, multilateral no quadro de uma organização internacional. Criam-se então mecanismos de cooperação que permitem a percepção de objetivos e interesses comuns. Quando nós olhamos para a região dos Grandes Lagos, geograficamente, ou então a região dos Grandes Lagos é esta região que constitui um grande desafio para qualquer académico ou pesquisador. Por quê? Porque desde a proclamação das independências dos Estados africanos, aquela região, os países daquela região enfrentaram vários problemas e têm enfrentado até hoje problemas ou vários conflitos de ordem política, ordem econômica, de ordem religiosa, social, étnico e até mesmo cultural. E isto faz da região uma região muito desafiadora, e porque muitos países ou alguns países da região são potencialmente ricos do ponto de vista de recursos naturais. E isto atrai os apetites, digamos assim, das grandes potências. Quando nós olhamos para a geografia dos Grandes Lagos, é considerada a região dos Grandes Lagos a região que envolve os países que são banhados por muitos lagos ou por grandes lagos como Vitória, Tanganica, Niassa, e que maioritariamente destes lagos estão na zona oriental do continente africano. Há uma abordagem ou um enquadramento restrito que considera a região dos Grandes Lagos como a área situada entre o norte do lago Tanganica, o oeste do lago Vitória e os lagos Kivu, Edward e o Albert, incluindo Burundi e Ruanda, o noroeste da RDC, que envolve os Kivus, o Uganda e o noroeste do Quênia e da Tanzânia. Portanto, geograficamente, esta é a região dos Grandes Lagos. Importa frisar que Angola não é país da região dos Grandes Lagos, mas é membro da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos. A região, do ponto de vista geográfico, é esta, e do ponto de vista daquilo que é um mecanismo criado para garantir a estabilidade, a paz na região, foi criada a Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, que, numa primeira fase, Angola não fazia parte da Conferência Internacional dos Grandes Lagos, mas depois reconhece-se o contributo de Angola na criação da Conferência da Região dos Grandes Lagos, porque Angola, depois do alcance da sua paz e assumir o mandato do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 2000
2003 e 2004, contribuiu significativamente para discutir as questões a nível da região dos Grandes Lagos, sobretudo também a questão da exploração dos mineiros, né? Angola tinha na sua agenda a questão do painel Cassan e, portanto, depois reconheceu-se a importância do contributo de Angola na criação da Conferência Internacional dos Grandes Lagos e então Angola passou a fazer parte da Conferência Internacional da região dos Grandes Lagos. E do ponto de vista estratégico, interessa também para Angola, porque Angola partilha uma extensa fronteira com a República Democrática do Congo, que é um país membro ou que faz parte da região dos Grandes Lagos. E então, quando nós olhamos para a gênese da Conferência Internacional da região dos Grandes Lagos, começa a ser pensada em 1996, porque de uma iniciativa conjunta entre a Organização das Nações Unidas e a Organização da Unidade Africana em 1996. Porquê? Porque lembrem-se que em 1994 tinha acontecido o conhecido genocídio de Ruanda, o conflito na República Democrática do Congo, a questão dos Tutsi e os Hutus que tinham migrado para a República Democrática do Congo, que também tinham migrado para o Uganda, fruto do conflito, né, que tinha acontecido, né, com a morte de Juvenal Habyarimana. Então, o Conselho, ou seja, as Nações Unidas e a Organização da Unidade Africana, começou-se a pensar em mecanismos, numa iniciativa conjunta para criar uma conferência internacional da região dos Grandes Lagos. Portanto, em 2000, o Conselho de Segurança da ONU reúne e aprova a Resolução 1291 e a Resolução 1304. Com estas resoluções, começou-se a pensar então na criação da Conferência Internacional da região dos Grandes Lagos. O processo formal de consulta começa em 2001. Em 2003 acontece no Quênia um diálogo, um encontro, e só em 2006 é que a conferência foi oficializada com, digamos assim, a assinatura do Pacto sobre Segurança e Estabilidade da região. Então, esta é a grande, digamos assim, a grande região conhecida, região dos Grandes Lagos, e também a Conferência dos Grandes Lagos. Quando nós falamos de terrorismo de uma forma global, vamos ver que, em termos simples, é definido como um ato de violência ou um ato criminal praticado contra civis com a finalidade de causar medo, terror ao público em geral e, ao mesmo tempo, forçando o Estado ou um determinado grupo a abster-se de um determinado ato. Isto é a definição que podem encontrar na Resolução 1566/2004 do Conselho de Segurança da ONU, mas entendamos como o terrorismo como um ato de terror que, na maioria das vezes, os alvos são civis, cujas motivações são várias dos grupos, com a finalidade, então, de criar um medo ou, então, forçar o Estado a ceder determinadas concessões. Quando nós... Esta definição já foi apresentada sobre terrorismo e nós não podemos falar de terrorismo na região dos Grandes Lagos sem olharmos para aquilo que é o terrorismo numa perspectiva global. Porque no passado tinhas o terrorismo no continente africano, que é fruto das convicções políticas, porque os movimentos de luta de libertação nacional ou movimentos de luta de libertação praticavam atos de terrorismo em luta, cujo objetivo era a autodeterminação dos povos. Este terrorismo de convicção política começa a desaparecer e, portanto, o 11 de setembro é o marco, digamos assim, expressivo da transição do terrorismo do ponto de vista ideológico, político, para um terrorismo ideológico religioso. E então o mesmo terrorismo começou a ganhar expressão a nível do continente africano.
Porquê? Porque os grupos, depois dos Estados Unidos da América declarar guerra global ao terrorismo, combater a Al-Qaeda e depois outros grupos, estes grupos, quando foram sentindo pressão a nível dos Estados, sobretudo do Médio Oriente, começaram a migrar para determinados Estados que, do ponto de vista de estrutura, eram muito mais frágeis, do ponto de vista de permeabilidade fronteiriça, favoreciam a migração dos grupos terroristas. Objetivos dos grupos terroristas são vários, né? Podem ser intimidação, destruição, reconhecimento e vingança. Motivações ou algumas causas. Causas são várias: pobreza, tradição cultural, visão extremista, opressão, patrocínio ou financiamento de um país hostil, apoio amplo de uma comunidade. No caso da região dos Grandes Lagos, são várias as razões que estão relacionadas com os grupos, com o terrorismo. Uma delas é a pobreza, por causa da má distribuição da riqueza a nível de muitos países da região. A opressão também, o financiamento ou de países hostis, devido à riqueza de alguns países da região. Muitos grupos são financiados por multinacionais ou por estados externos que têm interesse em determinados países da região. Fé extremista. A maior parte dos grupos que hoje operam a nível da região dos Grandes Lagos são grupos com ideologia extremista, são grupos financiados e que estão interligados com o Estado Islâmico. E, quando nós olhamos para motivações, são várias as motivações. Umas são de separatismo, outras etnocentrismo, nacionalismo e revolução. Mas no caso da região dos Grandes Lagos, tem a ver muito com a disputa e o acesso ao poder, né? Porquê? Porque muitos grupos são marginalizados, porque também a revolução entende-se que, do ponto de vista ideológico do radicalismo islâmico, que há uma necessidade de subverter os regimes que se encontram, a ordem instituída, os regimes que se encontram no poder, para que se consiga estabelecer então um califado, um Estado islâmico nestes países. Quando nós olhamos para as categorias ideológicas dos grupos terroristas, elas podem ser categorias de natureza política, religiosa e social. A nível dos grupos terroristas na região dos Grandes Lagos, destaca-se a categoria religiosa, com grande expressão nestes grupos e que procuram alcançar objetivos de natureza política. Organização, claro que qualquer grupo terrorista tem organização, tem uma estrutura de modo a garantir que as suas ações tenham sucesso, e então cada grupo que opera a nível da região dos Grandes Lagos tem uma organização. Uns com uma estrutura hierárquica, outras com estrutura interconectadas e até outros com uma estrutura combinada. E vamos ver que a nível da região dos Grandes Lagos, dizíamos nós aqui a questão do World Trade Center, que o ataque às Torres Gêmeas muda logo o panorama, um terrorismo que passa a ser, digamos assim, de convicções religiosas e deixa a ser um terrorismo de convicção política. E quando nós olhamos para o continente africano, não foi imune desta mobilidade dos grupos terroristas, né? E então vejamos que o combate que aconteceu aqui na região do Médio Oriente permitiu com que houvesse a mobilidade dos grupos terroristas como o Estado Islâmico, a Al-Qaeda no Sudão, a própria invasão dos Estados Unidos da América ao Sudão, numa caça ao homem, ao Bin Laden. E então isto permitiu com que aqui, por exemplo, a Eritreia, a Djibouti, a Somália, países que do ponto de vista de segurança de Estado, do ponto de vista de estabilidade, eram
eram e continuam a ser muito frágeis, permitiram com que houvesse a mobilidade e a permeabilidade dos grupos terroristas aqui no continente africano, e aqui encontram grupos locais, aqui criam células, e então estes grupos passaram a circular facilmente aqui no coração do continente africano, aqui nesta região, e ao norte do continente africano, isto porque também depois aconteceu a Primavera Árabe, que grupos radicais islâmicos extremistas que outrora eram oprimidos pelos regimes, como por exemplo na Líbia, na Tunísia e no Egito, chegaram ao poder com a queda dos líderes que estavam aqui muito tempo no poder. Por exemplo, a nível do Egito, a Irmandade Muçulmana tinha ganhado as eleições e favoreceu com que determinados grupos radicais islâmicos começassem a ganhar expressão. E, portanto, a presença dos Estados Unidos da América no Médio Oriente, e não só do Ocidente no Médio Oriente, facilitou então a emergência de grupos como o Estado Islâmico do Iraque, na Síria, o Jahama Islamia, e estes mesmos grupos passaram também a circular a nível desta região dos Grandes Lagos. Quando nós olhamos para a região dos Grandes Lagos, hoje, quais são os principais grupos que operam ali? Vamos encontrar a ADF-MTM e o ASWJ, que é Halu Sunna Wajama, que na verdade estes grupos operam nesta região dos Grandes Lagos com grande intensidade, são muito ativos. Por exemplo, do ponto de vista de circulação, vamos ver que este mesmo grupo, dizíamos nós, a estrutura e a hierarquia, este mesmo grupo está ligado ao grupo Estado Islâmico da província da África Central, que é o ISCAP, e o ASWJ, que é o Halu Sunna Wajama, é um grupo muito ativo a nível desta região, e até porque as ações deste mesmo grupo tendem-se até um bocadinho mais para a zona austral do continente africano, concretamente no norte de Moçambique. Ou seja, o terrorismo no norte de Moçambique também tem reflexo das ações do ASWJ. Vejamos que, a nível da República Democrática do Congo e do Uganda, este mesmo grupo é caracterizado, digamos assim, ou seja, este mesmo grupo está ligado com o grupo Estado Islâmico, que já dissemos, da província da África Central, e em termos, e operam onde? Operam no Kivu Norte e na região de Ituri, ali na zona do nordeste da República Democrática do Congo e a zona leste da República Democrática do Congo. Quem lidera este grupo? Os grupos são liderados, digamos assim, por radicais islâmicos que não estão ali, que estão aonde? Que estão na Somália e que oferecem apoio logístico, e destaca-se aqui Musa Mushin Baluku e também Houthi Swaibu Lukwago, que são integrantes de uma unidade que é chamada Al-Qara, que esta unidade é liderada por Abdul Qadir Muhmin, que a partir da Somália concede apoio, baixa orientações, que há uma certa cadeia do ponto de vista hierárquico, que todo o apoio sai, digamos assim, da Somália e não só. Portanto, há aqui um agir do ponto de vista de estrutura ou de organização combinado, né? Que há uma hierarquia, um modo hierárquico, uma estrutura hierárquica, ao mesmo tempo interconectada. E estes mesmos grupos operam no Uganda também, né? Lembram-se dos atentados em Kampala, foram reivindicados por um destes grupos. Então, estes grupos são muito ativos a nível da região dos Grandes Lagos. Quando nós olhamos para os mecanismos institucionais de cooperação de inteligência a nível da região ou a nível global, têm ou começam a ganhar expressão ou grande vigor também depois do World Trade Center. É nesta altura que os Estados Unidos da América criam ou assinam o chamado o acordo anglo-americano de cooperação em matéria de segurança com os Estados Unidos da América, com o Reino Unido, para combater, digamos assim, o terrorismo depois do World Trade Center. Então, este mesmo acordo anglo-americano evoluiu para a cooperação, digamos assim, ou como um mecanismo institucional de cooperação em matéria de inteligência, e também a União Europeia desencadeou vários mecanismos de cooperação em matéria de inteligência para combater
combater o terrorismo e não foi diferente a nível do continente africano. Já para destacar, a nível da região dos Grandes Lagos, o mecanismo de cooperação de inteligência para o combate ao terrorismo acontece no domínio da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos. Não obstante existirem acordos bilaterais entre os Estados, mas é no quadro da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos que surge o primeiro mecanismo de cooperação institucional em matéria de inteligência. Mas qual é então o contributo de Angola neste domínio? Angola sempre colocou como prioridade, depois do alcance da sua paz, a estabilidade regional como um dos seus objetivos estratégicos naquilo que é o seu conceito estratégico de defesa nacional. A estabilidade regional, quer a nível da região dos Grandes Lagos, quer a nível da região da SADC. Por um lado, por partilhar uma extensa fronteira com a República Democrática do Congo, que é um país pertencente à região dos Grandes Lagos e que, ao mesmo tempo, partilha uma extensa fronteira com a Angola. Daí que a abordagem, o raio de ação e de preocupação, quer do ponto de vista da política externa, quer do ponto de vista, e não só, lá está, a inteligência e a diplomacia são instrumentos da política externa e, portanto, quer do ponto de vista diplomático, quer do ponto de vista de inteligência, a Angola procura estender o seu raio nestas regiões, de modo a garantir a estabilidade e a segurança na região. Qual tem sido então o contributo? Dizíamos nós que os mecanismos de cooperação em matéria institucional, em matéria de inteligência, começam a ganhar expressão na primeira década do milénio de 2000 e com muitos esforços evitados pelos Estados Unidos da América e não só. O mesmo acontece para o continente africano. É também no princípio da década de 2000 em que os mecanismos institucional de cooperação em matéria de inteligência começam a ganhar expressão de forma vigorosa. Por que destaca-se este período no continente africano? Neste período, Angola joga um papel preponderante. Qual foi o contributo de Angola? O contributo de Angola foi na criação, como um dos impulsionadores na criação do primeiro mecanismo institucional formal a nível da União Africana e do continente em matéria de inteligência, que é a criação do Comitê de Serviços de Inteligência e Segurança de África, que é o CISA. Como é que este comitê surge? Este comitê não surge para dar resposta a um caso concreto de terrorismo, mas surge para dar resposta a um caso concreto de estabilidade de um país, que é dar resposta, digamos assim, dar resposta a uma situação que tinha acontecido na Guiné Equatorial, ou seja, a tentativa de golpe de Estado que, no princípio da década de 2000, que aconteceu na Guiné Equatorial e que Angola teve, através dos seus serviços, um papel preponderante na ação de evitar este golpe de Estado na Guiné Equatorial. Ali começou-se a pensar, então, em mecanismos de cooperação institucional em matéria de inteligência. Assim, em 2004, Angola e Luanda, a capital de Angola, acolhe a primeira reunião dos Estados que começaram a pensar na institucionalização do Comitê dos Serviços de Inteligência e Segurança de África. E então, em 2004, Angola acolhe esta reunião e, posteriormente, esta comissão ou este comitê foi criado. Portanto, a nível da Conferência dos Grandes Lagos, qual é o contributo de Angola? Angola também foi um dos grandes, teve um contributo decisivo na criação do Centro Conjunto de Fusão de Inteligência Goma, né? Por quê? Porque este centro foi criado pelos Estados-membros dentro da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos para combater, digamos assim, o terrorismo, para combater ameaças que de facto colocam em causa a estabilidade a nível da região. E então tens o mecanismo CISA,
a nível do continente africano, que Angola teve um grande contributo, e a nível da região dos Grandes Lagos, tens um mecanismo de cooperação de inteligência multilateral que surge com o grande contributo da Angola, que é o Centro Conjunto de Difusão de Inteligência, que este centro tem a responsabilidade de recolher, tratar e analisar toda a informação ligada a riscos, ameaças, pontos fortes e fracos e analisar o grau de vulnerabilidade a nível da região e, com estas mesmas informações, partilhar aos decisores, digamos assim, que são os chefes de Estados e de governo dos Estados-membros da região dos Grandes Lagos a nível da região. Este centro é gerido pelo Comitê de Coordenação Regional e tem a missão de reportar ao Comitê de Coordenação Regional e ao Presidente dos Chefes de Estado-Maior de Defesa da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos. E estes, por sua vez, reportam ao Comitê de Ministros de Defesa da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos. Portanto, há aqui dois grandes mecanismos institucionais de cooperação em matéria de inteligência que Angola teve um contributo significativo, que é o CIS, a criação do Comitê de Inteligência africano, e ao mesmo tempo a criação do Centro Conjunto de Difusão de Inteligência a nível da região, da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos. Qual tem sido o contributo de Angola? O contributo de Angola ainda estende-se no âmbito daquilo que é o Serviço de Inteligência Externa de Angola, tem contribuído significativamente a nível da região, com ações de seminários de capacitação de peritos, de diálogo com grupos, a fim de garantir a estabilidade. Portanto, Angola não contribui só para a identificação de várias ameaças, riscos e ameaças, ao mesmo tempo contribui também na capacitação, na transferência de know-how, com promoção de seminários dos países, ou seja, com peritos que integram este mesmo centro, de modo a garantir o que é a estabilidade na região. Portanto, esta era a aula que nós tínhamos preparada para hoje, que olha para a questão da estabilidade a nível dos Grandes Lagos, a questão do terrorismo, e olha para os mecanismos de cooperação institucional em matéria de inteligência, do modo geral no continente africano, o CISA, e depois, do modo particular, na região dos Grandes Lagos, o Centro de Fusão de Inteligência Goma. Portanto, as medidas de combate ao terrorismo ou o contra-terrorismo são discutidas de uma forma institucional a nível deste centro na região dos Grandes Lagos. Muito obrigado, era isso que nós tínhamos para a aula de hoje.